As licitações públicas fazem parte do funcionamento diário da administração pública e possuem enorme importância para garantir transparência, igualdade e boa utilização do dinheiro público. Sempre que o Estado precisa comprar produtos, contratar serviços, realizar obras ou firmar determinados contratos, normalmente deve realizar uma licitação antes da contratação. Nesse vídeo eu vou explicar os principais princípios das licitações públicas, os objetivos da Lei nº 14.133 de 2021 e as regras mais importantes do novo regime licitatório, mostrando como a administração busca equilibrar eficiência, competitividade e proteção do interesse público. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu quero muito atingir a marca de 1 milhão de inscritos ainda este ano, se for possível. E a sua inscrição pode fazer parte dessa conquista, então por favor me ajude. Vamos lá. A licitação é um procedimento administrativo utilizado para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Muita gente pensa que a licitação serve apenas para escolher o menor preço, mas a lógica é mais ampla. O objetivo não é simplesmente gastar menos, e sim contratar de maneira eficiente, segura e compatível com o interesse coletivo. Imagine, por exemplo, que um órgão público precise contratar uma empresa para construir uma escola. Não basta escolher qualquer proposta barata. A administração também precisa avaliar qualidade técnica, capacidade de execução, segurança e cumprimento das exigências legais. A Constituição Federal determina que, em regra, obras, serviços, compras e alienações devem ser precedidos de licitação. Essa exigência busca evitar favorecimentos pessoais, fraudes e desperdício de recursos públicos. A ideia é garantir igualdade de oportunidades entre os participantes e maior proteção ao patrimônio público. A Lei nº 14.133 de 2021 passou a ser a nova Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Ela substituiu gradualmente as normas anteriores e trouxe mudanças importantes para a estrutura das contratações públicas. Um dos pontos mais relevantes da nova legislação é a valorização do planejamento administrativo. A administração não deve iniciar licitações de maneira improvisada. Antes da contratação, é necessário estudar a necessidade pública, estimar custos, analisar riscos e verificar a viabilidade da contratação. Por isso, a fase preparatória ganhou muito destaque na nova lei. Entre os princípios mais importantes das licitações está o princípio da legalidade. A administração deve seguir rigorosamente as regras previstas na legislação e no edital da licitação. O procedimento não pode ser conduzido conforme preferências pessoais da autoridade administrativa. Outro princípio essencial é a impessoalidade. Todos os participantes devem receber tratamento igualitário, sem favorecimentos ou perseguições. O objetivo é garantir competição justa entre os interessados. Imagine que determinado edital seja elaborado com exigências extremamente específicas, apenas para favorecer uma única empresa. Nesse caso, pode existir violação da impessoalidade e também do princípio da competitividade. A licitação não pode ser direcionada artificialmente. A moralidade administrativa também possui enorme relevância nesse tema. A atuação administrativa deve respeitar padrões éticos, honestidade e boa-fé. Mesmo condutas aparentemente legais podem ser inválidas quando utilizadas para fraudar a finalidade da licitação. Outro princípio muito importante é a publicidade. Os atos da licitação devem ser divulgados adequadamente para garantir transparência e permitir fiscalização pelos cidadãos e pelos órgãos de controle. Quanto maior a transparência, menor tende a ser o risco de irregularidades. A Lei nº 14.133 fortaleceu bastante o uso de meios eletrônicos e da transparência digital. Atualmente, grande parte das licitações ocorre em ambiente eletrônico.
Isso facilita a participação de empresas de diferentes regiões e amplia a concorrência. Outro princípio importante é a eficiência. A administração deve buscar contratações capazes de produzir bons resultados, com qualidade adequada e utilização racional dos recursos públicos. Não basta apenas cumprir formalidades burocráticas. Também merece destaque o princípio da vinculação ao edital. O edital funciona como a lei interna da licitação. Tanto a administração quanto os participantes devem respeitar as regras previamente estabelecidas. Esse princípio garante segurança jurídica e evita mudanças arbitrárias durante o procedimento. Imagine que o edital exija determinados documentos para a habilitação. A administração não pode dispensar essas exigências apenas para beneficiar um participante específico. Outro princípio relevante é o julgamento objetivo. As propostas devem ser avaliadas conforme critérios claros e previamente definidos. A escolha do vencedor não pode depender de preferências subjetivas da administração pública. A nova lei também menciona expressamente princípios como planejamento, transparência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e um princípio que muitos desconhecem, chamado de segregação de funções. A segregação de funções busca reduzir riscos de fraude e concentração excessiva de poder decisório. A ideia é evitar que uma única pessoa controle isoladamente todas as etapas relevantes da contratação pública. Quando diferentes agentes participam do procedimento, aumenta-se o controle interno e é reduzido o risco de irregularidades. A Lei nº 14.133 também trouxe mudanças importantes nas modalidades de licitação. Entre as modalidades previstas estão pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Cada uma possui finalidades e características próprias. O pregão é bastante utilizado para a aquisição de bens e serviços comuns. No pregão, os participantes apresentam propostas e podem oferecer lances sucessivos. Essa dinâmica costuma tornar a contratação mais rápida e competitiva. A concorrência possui utilização mais ampla e pode envolver obras, serviços especiais e outras contratações mais complexas. Já o concurso é utilizado para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. O leilão, por sua vez, ocorre principalmente para a venda de bens públicos. Uma das novidades mais comentadas da nova lei é o diálogo competitivo. Essa modalidade pode ser utilizada quando a administração possui necessidade complexa e não consegue definir previamente a solução técnica mais adequada. Nesse caso, ocorre diálogo com participantes previamente selecionados para a construção das possíveis soluções, antes da apresentação final das propostas. Essa modalidade busca aproximar a administração de soluções mais modernas e eficientes. Outro ponto importante envolve as fases da licitação. A nova lei permite inversão de fases em várias situações, especialmente no pregão. Isso significa que primeiro ocorre a análise das propostas e apenas depois a verificação da documentação do vencedor. Essa lógica busca aumentar a eficiência e reduzir a burocracia. Em vez de analisar previamente a documentação de todos os participantes, a administração verifica inicialmente quem apresentou a melhor proposta. A fase de habilitação serve para verificar se a empresa possui capacidade jurídica, técnica, fiscal e econômica para cumprir o contrato. A administração precisa garantir que o contratado realmente tenha condições de executar adequadamente o objeto licitado. Imagine que uma empresa sem qualquer capacidade técnica vença uma licitação para construir um hospital público. O risco de prejuízo ao interesse coletivo seria enorme.
Por isso, a análise da habilitação possui importância tão grande. Outro tema muito importante é o critério de julgamento das propostas. A nova lei prevê diferentes critérios, como menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico e maior lance. Cada critério possui uma lógica própria, conforme o tipo de contratação. Em algumas situações, qualidade técnica possui importância tão relevante quanto o preço. Isso ocorre especialmente em serviços complexos e especializados. Imagine a contratação de um projeto altamente especializado de engenharia ou tecnologia. Nesses casos, apenas o menor preço pode não representar a solução mais vantajosa para a administração pública. Também é importante compreender as hipóteses de contratação direta. Embora a licitação seja a regra, existem situações excepcionais em que a própria lei permite contratação sem licitação. Essas hipóteses aparecem principalmente na dispensa e na inexigibilidade de licitação. A dispensa ocorre quando a própria lei autoriza a contratação direta em situações específicas. Isso pode acontecer, por exemplo, em casos de emergência, calamidade pública ou contratação de pequeno valor dentro dos limites legais. Imagine que fortes enchentes destroem uma ponte que é essencial para uma determinada cidade. A administração pode precisar contratar rapidamente empresas para fazer reparos urgentes. Já a inexigibilidade ocorre quando existe inviabilidade de competição. Um exemplo clássico aparece na contratação de profissional artístico consagrado ou de fornecedor exclusivo. Se apenas uma empresa possui exclusividade sobre determinado produto essencial, não existe competição viável. Mesmo nas hipóteses de contratação direta, continuam existindo exigências de motivação, justificativa e controle administrativo. A contratação direta não significa liberdade absoluta da administração pública. Outro tema relevante envolve os contratos administrativos. Após a licitação, normalmente é celebrado o contrato entre a administração e o contratado. Esses contratos possuem algumas características especiais em razão da presença do interesse público. A administração possui determinadas prerrogativas, chamadas cláusulas exorbitantes. Entre elas está a possibilidade de fiscalização da execução contratual, a aplicação de sanções administrativas e alteração unilateral do contrato em determinadas hipóteses legais. Imagine que determinada obra pública precise de ajustes quantitativos durante a sua execução para melhor atender o interesse coletivo. Em certas situações, a administração poderá realizar alterações unilaterais dentro dos limites previstos em lei. Por outro lado, o contratado também possui direitos. Um dos mais importantes é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso significa que as condições econômicas originalmente pactuadas devem ser preservadas ao longo da execução contratual. Outro ponto importante é a responsabilização nas licitações públicas. Fraudes, direcionamentos ilícitos e corrupção podem gerar responsabilidade administrativa, civil e penal. A nova lei prevê sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Além disso, órgãos de controle, tribunais de contas, Ministério Público e Poder Judiciário exercem fiscalização constante sobre contratações públicas. A transparência ganhou importância ainda maior com o fortalecimento dos mecanismos digitais de controle. Hoje, muitas informações sobre licitações ficam disponíveis para consulta pública, ampliando a fiscalização social. Também merece destaque o papel do Portal Nacional de Contratações Públicas, criado para centralizar a divulgação de informações relacionadas às contratações públicas. A nova legislação busca tornar o sistema mais moderno, transparente e eficiente.
Ao mesmo tempo, procura reduzir burocracias excessivas, sem abandonar mecanismos de controle e proteção ao patrimônio público. O estudo das licitações públicas ajuda você a compreender como o Estado utiliza recursos coletivos e quais mecanismos existem para evitar favorecimentos, desperdícios e irregularidades. Esse tema conecta princípios administrativos, transparência, controle estatal e proteção do interesse público. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma vidas. Conhecer o direito transforma vidas. E eu quero aproveitar esse momento para te dizer uma coisa. Se você assistiu a esse vídeo até o final, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente se importa com o próprio futuro. A maioria das pessoas diz que quer mudar de vida, mas poucas param para estudar, aprender e buscar conhecimento. Você está aqui, você dedicou parte do seu tempo para aprender algo novo. Isso já diz muito sobre você. Talvez você esteja começando agora, talvez você esteja estudando há algum tempo, talvez você tenha passado por momentos em que você sentiu que você estava avançando devagar demais. Isso acontece com mais pessoas do que você imagina. O importante é continuar caminhando. Grandes resultados costumam ser construídos por pessoas comuns que simplesmente decidiram não desistir. Então siga em frente, tenha força de vontade, estude um pouco por dia, faça o que estiver ao seu alcance hoje. E se esse conteúdo ajuda você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes, um simples compartilhamento pode ajudar alguém a encontrar um caminho que estava procurando há muito tempo. E agora eu quero dividir com você uma novidade, algo que eu criei pensando em quem deseja aprender o direito para concursos públicos de forma simples, direta e organizada. Ao longo dos últimos anos, eu percebi que muitas pessoas sonham com uma aprovação em concurso, mas acabam encontrando dificuldades logo nas primeiras matérias jurídicas. Elas abrem uma apostila, abrem um livro, ou começam a assistir às aulas de um curso, começam a estudar e se deparam com termos que nunca viram antes. Com o passar do tempo, a confusão aumenta, a motivação diminui e muita gente acaba abandonando os estudos. Foi pensando nisso que eu desenvolvi o Direito Básico para Concursos, que é o meu novo material. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os assuntos que mais aparecem nas provas. O objetivo foi criar um material especialmente voltado para iniciantes e também para pessoas que já tentaram estudar o direito para concursos, mas ainda sentem dificuldades. Tudo foi escrito em linguagem simples, com explicações claras e muitos exemplos práticos. Eu procurei explicar os assuntos da mesma forma que eu faço nos meus vídeos, sem complicação, sem excesso de termos técnicos e sem a sensação de que você precisa ter cursado uma faculdade de direito para conseguir acompanhar o conteúdo. Além dos 7 e-books, você também recebe o curso Aprovação Acelerada como bônus. Nesse curso eu compartilho os principais pontos que todo concurseiro precisa entender para evoluir mais rápido nos estudos. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos, como definir um caminho mais adequado para os seus objetivos, como desenvolver a mentalidade de quem passa e quais técnicas ajudam a aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para complementar os e-books e ajudar você a aproveitar melhor cada hora dedicada aos estudos. São 7 aulas. Então, entrando no Direito Básico para Concursos, você recebe 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas de como estudar para concursos. Nesse momento, talvez você esteja pensando que você ainda não sabe quase nada de direito. Se for esse o seu caso, saiba que esse material foi criado justamente para pessoas como você. Talvez você já tenha começado a estudar e tenha se sentido perdido em meio a tantos conteúdos. Nesse caso, o material pode ajudar bastante. Afinal, quando a base fica mais sólida, todo o restante do aprendizado tende a se tornar mais fácil. E para que você possa conhecer o conteúdo com tranquilidade, a compra possui garantia de 7 dias.
Você pode entrar, você pode baixar os 7 e-books, você pode ler tudo que você quiser e aí você decide se você vai continuar ou não. Aí você pode analisar o material com calma e verificar se ele realmente faz sentido para os seus objetivos. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo. Agora, eu quero também deixar uma mensagem importante. Não importa qual caminho você escolha, o mais importante é você continuar estudando. O Direito Básico para Concursos, esse novo material que eu criei, ele é a forma mais rápida que eu encontrei para organizar esse aprendizado e acelerar a construção da sua base jurídica. Mas você pode também continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu já gravei mais de 1000 vídeos gratuitos ao longo dos anos e organizei esse conteúdo em diversas playlists. Se você assistir alguns vídeos por dia, mesmo que seja apenas um pouco cada dia, 1, 2, 3 vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma grande diferença no seu conhecimento. O importante é manter a constância. Pequenos avanços diários costumam gerar resultados que parecem impossíveis quando nós olhamos apenas para o curto prazo. Então continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando que é possível. E agora eu quero convidar você para assistir a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para clicar aqui no canal. Aproveite esse momento e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada novo aprendizado fortalece a sua preparação e aproxima você dos seus objetivos. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até!